Agora nós vamos direto a Washington com o Eduardo Barão. Barão, um ótimo dia para você. E o Zelensky está dizendo que não vai se render tão facilmente. E por aí, como vão as coisas? Olá, Sônia, bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil. É uma surpresa para o governo americano que nesse início de manhã, aqui em Washington, a capital ucraniana ainda não tenha sido tomada pelas tropas russas. A inteligência dos Estados Unidos tinha dito que imaginava que nas próximas horas a capital ucraniana, Kiev, já teria caído em poder dos russos que estão nesse caminho nas últimas horas. O que significa, primeiro, muitas baixas por parte dos soldados russos e a resistência que se impõe até esse momento por parte dos ucranianos. Ontem, o presidente Joe Biden conversou por telefone com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. O conteúdo dessa conversa não foi divulgado, mas agora há pouco surgiu informação de que o Biden está mandando 350 milhões de dólares em armas para a Ucrânia. O que esse anúncio mostra é que, ainda o Biden está alinhado com o que os ucranianos estão tentando, ou seja, ele não vai mandar tropas para lá, não vai mandar militares para lá, isso já ficou muito claro, afinal de contas, a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas o governo americano está ajudando com dinheiro e também com armas, isso desde antes do início da invasão russa. E o segundo ponto é que o presidente Zelensky, que já recebeu ofertas para fugir do país, a França ofereceu abrigo para ele, os Estados Unidos também ofereceram abrigo para ele, o presidente disse que não quer sair, que vai continuar em solo ucraniano lutando com o seu povo para tentar evitar a tomada, em especial, da capital Kiev. Mas a gente sabe muito bem que o poderio russo é muito maior, mesmo com esse arsenal sendo encaminhado pelos Estados Unidos, já tinha sido mandado antes, mas agora mais armas serão enviadas para lá, e se imagina que isso pode acontecer nas próximas horas. Mas o que chama a atenção nesse momento aqui dos Estados Unidos é que até esse instante a capital Kiev não foi tomada pelos militares russos e por isso se imagina que muitas baixas aconteceram por parte dos soldados russos. Mas uma informação, o presidente Joe Biden logo mais, muito cedo ainda aqui em Washington, vai se reunir justamente com os seus líderes ligados à área militar para saber exatamente o que está acontecendo, para saber quais serão as próximas atitudes. Ontem o presidente anunciou, a Casa Branca anunciou, em conjunto com os países europeus, sanções específicas contra o presidente Vladimir Putin e também o chanceler Sergei Lavrov. E aí vale um pouco da história, né? Pelas leis oficiais russas, pela lei do Kremlin, um funcionário público, caso, por exemplo, do presidente Vladimir Putin, ele não pode ter conta no exterior, ele não pode ter dinheiro fora do país. Segundo os dados oficiais do Putin, ele tem 3 carros, tem ali uma casa, tem ali um barco, mas o que se sabe é que essa grana do Putin é muito, mas muito maior do que essa grana oficial que ele diz ter. Alguns estudiosos, alguns economistas dizem que ele é um dos homens mais ricos do mundo. Então, se imagina, e essa decisão anunciada ontem por países europeus e também para os Estados Unidos, é de que Putin tem muito dinheiro fora da Rússia em contas em nomes de laranjas. E essa fortuna é avaliada em 200 bilhões de dólares, o que tornaria Putin um dos homens mais ricos do mundo. Barão, bom dia para você. Eu perguntei agora um pouquinho para o Killing como é que tinha sido a reação na Europa. Eu vou perguntar para você agora nos Estados Unidos em relação ao posicionamento do Brasil na votação de ontem do Conselho de Segurança da ONU, que acabou não dando em nada, porque a gente sabia que não ia dar nada, porque a Rússia tem poder de veto, então nada ia acontecer de concreto. Mas enfim, houve uma mudança de postura da diplomacia brasileira, que acabou falando grosso, dizendo que algo tem que ser feito urgentemente para conter o avanço das tropas russas e tudo mais. Isso chegou a causar alguma reação? Chamou a atenção essa mudança significativa da posição brasileira, Barão? Olha, Agostinho, não, porque o resultado, como você disse, final não foi aquele que os Estados Unidos queriam, né? Os Estados Unidos que propuseram justamente essa moção contra a Rússia, ela acabou sendo aprovada pela maioria, inclusive com o voto brasileiro, mas depois, como
aquela cadeira, né, que fica sendo transferida no Conselho de Segurança, hoje é ocupada por um representante da Rússia, ele acabou vetando. Então, não teve essa grande repercussão. Mas o que o governo americano estava cobrando era um posicionamento exatamente como o Itamaraty acabou determinando, né? Então, até então, tinha essa história do presidente Jair Bolsonaro ter viajado para a Rússia, ter prestado solidariedade ao presidente Vladimir Putin, num momento, convenhamos, em que o bicho estava começando a pegar, e isso acabou não caindo bem aqui nos Estados Unidos, inclusive com um posicionamento oficial sendo pedido do governo brasileiro de que lado ele tomaria nessa história. Ontem, com a decisão do representante brasileiro na ONU, ficou muito claro que a condenação que o Itamaraty determinou das ações russas até agora mostram que há um alinhamento entre Estados Unidos e Brasil. Então, teoricamente, o assunto, nesse instante, acaba ficando encerrado, Agostinho. E aí, Eduardo Barão, nosso correspondente em Washington, aqui na Rádio Bandeirantes. Barão, queria te perguntar o seguinte: os Estados Unidos são um país dividido, assim como quase todos, né? Fla-flu político, nos Estados Unidos, historicamente, democratas versus republicanos, e a temperatura dessa divisão aumentou durante o governo Trump. Qual que é a visão do democrata e do republicano padrão sobre esse conflito? Você sabe, Thaís, que historicamente os dois partidos costumam se unir, pelo menos nesse momento, né, no momento de guerra, no momento de invasão. Só que no dia que houve a invasão, o Donald Trump deu uma entrevista aqui para a rede Fox News, que é uma rede mais alinhada justamente com os republicanos, né? E o Trump foi muito direto, dizendo que se ele estivesse na presidência, essa invasão não teria ocorrido. Algo que, convenhamos, não dá para saber, né? Trump manteve, sim, uma linha mais próxima até com o presidente russo Vladimir Putin. O que aconteceu? No dia seguinte, houve ali uma conversa no Congresso aqui dos Estados Unidos, aqui em Washington, e os democratas acabaram apresentando todas as informações para os republicanos. Então, aí os republicanos, teoricamente, entenderam qual é a situação nesse momento e agora estão falando a mesma língua. Então, nesse momento, como já tinha acontecido no passado, em que a cisão, a divisão é algo muito real, e como você falou, aumentou ainda mais durante o mandato do ex-presidente Donald Trump, mas neste instante, tanto republicanos quanto democratas estão fazendo uma ação conjunta, estão falando a mesma língua, né, para tentar, de alguma forma, unir o país contra algo que eles consideram mais grave, que é justamente a invasão do presidente Putin na Rússia e a Rússia na Ucrânia. Thaís. Eduardo Barão, direto de Washington, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada. Bom trabalho, Barão. Para vocês também. Muito obrigado. Até mais.